mistura de vocês tão fofo! É mesmo, só que nem tanto quanto o nosso filho. E desde a estreia dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, uma das maiores expectativas dos fãs era de finalmente conhecer o filho de King e Diane. E essa ansiedade só aumentou com o lançamento do último filme e algumas informações reveladas pelo próprio Nakaba que indicavam que não era apenas um. Mas a espera foi longa, levando exatos 138 capítulos para finalmente ver os rostos desses herdeiros. E não foram apenas 2 ou 3, mas sim 8 irmãos. Os primeiros híbridos de fada e gigante, sendo 3 meninos, 3 meninas e 2 por enquanto sem gêneros. E comparados a outros híbridos como Lancelot e Tristan, inicialmente nenhum dos híbridos herdou as características físicas e mágicas de ambos os clãs. Ou seja, alguns têm o lado predominante gigante e outros o lado predominante fada, com exceção de apenas um do qual iremos comentar mais à frente. Pois nesse vídeo vamos conhecer a fundo cada um dos 8 filhos desse casal tão amado por todos nós. Começando pelo mais novo até o mais velho. Sendo assim, a gente começa pela caçulinha dos 8 irmãos, Tiori. Seu lado predominante é o de fada, mas ela não tem o tamanho normal de uma fada, mas sim o de um adolescente humano normal. E apesar de ter a mesma cor de olhos âmbar do pai e ser mais fada do que gigante, eu diria que ela acabou puxando um pouco mais da personalidade da sua mãe, pois Tiori é uma jovem amigável, inocente, curiosa e cheia de energia, que se importa profundamente com seus amigos e sua família. No entanto, Tiori também tem um lado antipático e infantil, visível quando critica Percival por abandonar os seus companheiros, ou quando se entusiasma ao ver Narcis e Murta soltando algumas faíscas, além de adorar dar apelidos para as pessoas mais próximas a ela. Mas apesar de sua natureza brincalhona, Tiori é bastante inteligente, pois ela foi bastante perspicaz em descobrir que Narcis era seu irmão mais velho perdido, e que foi trocado no nascimento pelo Murta. Usando como base a biologia de fada de Narcis, sua semelhança com seus pais e sua idade correspondente à de Murta. Tiori também revelou um lado sentimental, sendo talvez a mais sensível e empática dos irmãos. Pois depois que ela descobre que Murta é adotado e Narcis é seu irmão perdido, ela fica feliz por Narcis ser parente dela, mas também fica triste porque tem medo de que Murta seja esquecido, deixando de fazer parte da sua família. E olha que curioso, Tiori tem como base de inspiração um personagem das lendas arturianas de praticamente quase o mesmo nome. Porém lá, ele é um cavaleiro que recebeu o poder de invocar feras através de um assobio de uma fada quando era criança. E uma das principais habilidades da Tiori é exatamente essa, a de invocar seres místicos através de portais para lutar ao seu lado ou auxiliar de alguma forma. Magia de invocação, invocação das bestas. Seres místicos que aparecem através de portais dimensionais, de uma forma bem semelhante a quando Oslo viaja entre portais. Porém, o mais interessante de tudo é que cada besta invocada e controlada por ela representa a tatuagem de cada um dos 7 pecados capitais. E por último, uma de suas outras habilidades que só vimos por enquanto nos trailers do jogo é a capacidade de invocar caules da árvore sagrada. E agora vamos conhecer o 6º irmão, Fal. Eu diria que entre todos os irmãos, Fal é a que a gente menos teve tempo de conhecer, pois ela teve poucos momentos de destaque e praticamente não demonstrou suas habilidades, mas ele transparece ser alguém extremamente amigável, animado e cheio de energia. Exibe bastante um lado infantil e brincalhão, além de ser também o menos falante, demonstrando ser um pouco tímido em certas ocasiões, estando frequentemente
frequentemente se escondendo atrás de Diane e Sirius, segurando a bainha de suas roupas. Porém, curiosamente, Fall também tem um lado mais sério e sensível, revelado quando compartilha com os irmãos a conversa de Tiori com Diane sobre Nassins e Murta. Além disso, Fall também demonstrou uma coragem admirável, enfrentando sem medo o Cavaleiro Branco para proteger sua família, mesmo com o aviso de que aquele inimigo era extremamente perigoso. Seu lado gigante é sua parte predominante. Porém, embora Fall seja bem maior que um humano comum, ela ainda assim é muito menor se comparada a um gigante puro, ou até mesmo às suas outras irmãs. Por fim, Fall é fisicamente sem gênero por causa do sangue de fada que mexe com sua biologia, porque algumas fadas, quando nascem, acabam surgindo com essa característica, sem um gênero definido. Mas isso não é uma condição definitiva, pois Fall pode eventualmente se transformar em menino ou menina, dependendo do gênero da pessoa por quem se apaixonar. E continuando, vamos desta vez falar de duas irmãs ao mesmo tempo, Zillian e Zana, a quinta e quarta dos irmãos, respectivamente. Pois é impossível falar sobre essas duas irmãs separadamente, já que as duas, além de serem muito parecidas fisicamente, estão quase sempre juntas, demonstrando ter um elo muito forte. Seus fortes genes gigantes as tornam muito maiores que seus outros irmãos, mas ainda assim elas são menores que os gigantes de raça pura, e isso é inclusive algo que incomoda um pouco as duas. Ambas possuem uma grande aptidão no controle da terra, podendo inclusive invocar golems como sua mãe. Mas apesar de serem fisicamente e magicamente bem parecidas, em termos de personalidades, ambas são bem diferentes. Zillian puxou um pouco mais da personalidade do pai, sendo uma menina muito calma, gentil, sentimental, amigável e educada. Já Zana é totalmente o oposto, tendo um pavio curto que muitas vezes acaba estourando e revelando um temperamento forte se precisar um pouco agressivo. Assim como sua mãe, quando se transforma numa leoa para defender seus amigos ou família. Por fim, Zillian parece ser muito mais elegante e feminina, enquanto Zana aparenta ser mais uma moleca rebelde. E agora temos Belt, o terceiro dos irmãos. Belt é um rapaz calmo, relaxado e bastante despreocupado, e não perde a calma mesmo estando no meio de uma crise. Mas apesar de sua natureza relaxada, Belt não hesita em lutar para proteger aqueles que ama, seja contra um cavaleiro muito mais forte do que ele, ou até mesmo contra seu próprio irmão mais velho. Belt, além de ter asas, tem orelhas longas e pontudas, o que o torna o mais parecido com uma fada entre todos os seus irmãos. No entanto, ao mesmo tempo, ele acaba odiando isso, por basicamente ser o único diferente, já que ninguém mais na família tem orelhas assim, nem mesmo o seu próprio pai. Belt tem uma aversão semelhante a King por carne, preferindo comer apenas frutas. Ele adora também provocar seus outros irmãos através de algumas piadinhas. E também, semelhante a seu pai, Belt prefere lutar à distância, sendo extremamente hábil no controle das plantas, com ele podendo criar videiras semelhantes a chicotes para conter os inimigos ou agarrar coisas, e até mesmo invocar e controlar uma pequena planta como criatura boneca para lutar contra seus oponentes. Por fim, Belt não é só semelhante a seu pai em muitos aspectos, mas também ao melhor amigo do seu pai, o falecido Helbran. Inclusive, eu acredito que sua aparência pode ter sido sim inspirada nele como uma homenagem. E agora chegamos ao segundo dos irmãos, Cistos. Ele não só parece idêntico ao jovem King, mas como também é um desabrochante tardio que ainda não desenvolveu suas asas, algo que, por sinal, o incomoda bastante. E ele também impunha uma arma espiritual que pode mudar de forma assim como a
vigilância espiritual do seu pai. Sistos é um garoto sério, desconfiado, observador e inteligente, que não gosta muito de demonstrar suas emoções. Mas apesar de sua personalidade séria e racional, Sisto também se mostra bastante gentil e compassivo, e se importa muito com sua família, principalmente com seu irmão mais velho, onde ele assume muito a figura protetora, cuidando dele mais do que qualquer outra pessoa na família, chegando até mesmo confrontar seu próprio pai por não dar a Murta o elixir ancestral para ajudá-lo com seus problemas de saúde. E sua admiração e respeito pelo seu irmão mais velho se manteve mesmo depois dele descobrir que Murta era adotado. Sistos é bastante confiante em suas habilidades, embora não goste particularmente de lutar contra alguém que considera muito mais fraco do que ele. E até o momento, Sistos parece ter sido o único dos irmãos a despertar a habilidade telepática do clã das fadas de ler os corações dos outros, como seu pai, sua tia e seu primo Lancelot. E semelhante ao pai, ele também tem e consegue controlar uma arma espiritual, a espada espiritual Maglistira, que assim como as lanças espirituais concedidas aos reis das fadas pode mudar de forma, embora ainda não tenha sido explicitamente confirmado se a espada também foi forjada a partir da árvore sagrada. E as configurações da espada que foram mostradas até então foram: Forma 1, Maglistila. A forma padrão de Maglistila é como uma espada de lâmina grande, que em vez de ser empunhada manualmente, é levitada por Sistos e controlada remotamente, permitindo que ele execute ataques aéreos básicos à distância, semelhante como King empunha Sastivo. E um dos principais ataques desferidos por Sistos usando essa forma é o Ferrão do Escorpião. Um ataque básico de estocada onde Sistos, com um simples movimento do seu braço, direciona sua espada contra um alvo de sua escolha, sendo um ataque forte o suficiente para quebrar um pedaço enorme de gelo. Forma 2, Beija-Flor. Um enxame de fragmentos semelhantes a beija-flores que podem manipular o fluxo de ar, onde Sistos basicamente faz os pássaros se moverem em um grande redemoinho coordenado em torno de uma área de escolha, conjurando assim uma corrente de ar silenciosa. E esta corrente pode, por exemplo, impedir que agentes tóxicos transportados pelo ar o atinjam. E a forma 3, Parede Hexagonal. Maglistila se transforma em uma parede de barreira multi-hexagonal que bloqueia ataques dos inimigos. E todo esse repertório de habilidades, mais a capacidade de controlar uma arma espiritual, não só fazem de Sistos um dos herdeiros mais poderosos de King Diane, mas também o tornam um sucessor em potencial para ser o próximo rei das fadas. E por fim, temos o primeiro dos irmãos, Murta ou Myrtil. Ao contrário de seus pais e da maioria dos seus irmãos, Murta inicialmente demonstra ter um grande desprezo e desgosto pelos humanos que cometeram crimes contra gigantes e fadas. Porém, ainda assim, ele busca tentar sempre manter uma relação pacífica com os humanos, evitando ao máximo qualquer tipo de conflito, mesmo que para isso ele necessite repreender ou punir outras fadas que cometam atos que possam prejudicar essa relação. Portanto, acima de tudo, Murta é muito dedicado a proteger sua família, seu território e as leis estabelecidas por seu pai. Mas seu desejo de manter os humanos longe de seus pais e familiares também deriva de outros fatores, como o medo e a insegurança, pois Murta já estava ciente de que não era seu filho verdadeiro, pois ele era na verdade um Changeling, um humano que foi trocado por uma fada ao nascer. Ou no caso de Murta, um humano que foi trocado pelo verdadeiro primogênito de King e Diane. Portanto, Murta tinha muito medo e insegurança de que o verdadeiro filho retornasse algum dia. Mas antes
antes dele descobrir que não era filho legítimo e sim adotado, Murta durante grande parte de sua vida foi constantemente confrontado por ser diferente. Naturalmente, ele não tinha nenhum traço característico ou habilidade de nenhum dos dois clãs, e não era nem um pouco parecido com seus pais e seus outros irmãos. A atmosfera do Reino das Fadas também afetava drasticamente sua saúde, pois é tóxica para qualquer humano que tentasse viver ali, forçando, portanto, King e Diane a encontrar um meio para que ele pudesse permanecer com eles. E eles até mesmo tentaram dar a ele o elixir ancestral, mas infelizmente não funcionou, porque Murta no fim não estava doente, então a única solução encontrada foi dele passar a tomar constantemente pílulas especiais que combatiam os sintomas da intoxicação causada pelo ambiente. Portanto, quando Murta passou a ter ciência de sua verdadeira condição como humano vivendo dentro do Reino das Fadas, ele treinou intensamente para se tornar forte o suficiente para ser digno de viver ali e ser considerado filho de King e Diane. E graças a todo o seu esforço e determinação, Murta também desenvolveu uma notável habilidade em combate e força sobre-humana. E como armas, vimos Murta usar uma espada e também um chicote espinhoso. E por tomar constantemente as pílulas de Verbasco, Murta acabou desenvolvendo uma grande resistência a venenos. A trama de Murta dentro do arco onde ele é apresentado é bem interessante e tem reviravoltas intensas e emocionantes, com ele inclusive sofrendo lavagem cerebral e se transformando em um híbrido gigante fada monstruoso, onde ele funde seu chicote com seu braço e um ápice semelhante a um tentáculo que ele usa para atacar sua própria família. Mas ele supera seus problemas depois que finalmente tem uma conversa franca com Diane, com ela deixando bem claro que ele é filho dela e de King sim, independentemente da falta de relação de sangue. E Murta também acaba confessando amar muito seus pais, tendo plena consciência do amor incondicional que ele recebe, apesar de não ser filho biológico deles. E agora sim, o último dos irmãos, o filho primogênito de King e Diane, Nassins. Tanto Murta quanto Nassins sofreram changeling, uma troca, e por conta disso foram criados por amorosas famílias adotivas. Murta inicialmente não aceitou seu status de filho adotivo porque temia que seus pais o abandonassem depois que seu filho verdadeiro voltasse, enquanto Nassins, por sua vez, aceitou ser adotado e ficou satisfeito com o amor que recebeu de seu avô e sua irmã adotiva. Ambos cresceram sabendo que eram diferentes daqueles ao seu redor. Murta porque ele era um humano cercado por fadas e gigantes, enquanto Nassins por causa de sua falta de gênero. No entanto, ele foi muito cauteloso sobre seu corpo, sendo capaz de se aceitar como ele é, diferente de Murta, que acabou ficando obcecado com a crença de que ele deveria ser uma fada ou um gigante para se encaixar. E por mais inteligente que seja, Nassins escolhe ignorar qualquer coisa relacionada às suas próprias origens, porque cresceu pensando que foi abandonado pelos pais e nunca quis saber os motivos disso. Ele nunca quis questionar sua própria raça, porque preferia pensar em si mesmo como humano como seu avô adotivo, embora sua falta de gênero fosse uma indicação muito óbvia de que sua biologia não era de um humano. E quando ele acidentalmente conhece sua família biológica no Reino das Fadas, Nassins não reconhece sua semelhança física com eles, ou todas as dicas claras de que ele e Murta foram trocados no nascimento. Mas eventualmente é confirmado que Nassins estava deliberadamente tentando não conectar os pontos, porque ele não queria que Murta se sentisse excluído da família,
Ele então decide se passar como estranho para a família, para que Morta ainda possa ser chamado de irmão e filho mais velho, embora Nassens já esteja ciente de toda a verdade. No geral, Nassens é uma pessoa calma, séria, perspicaz e educada, assim como King, e também semelhante a seu pai, ele é bastante sentimental e tímido. Mas Nassens também herdou alguns traços da personalidade de Diane, como sua natureza amigável e serena, tendo inclusive também o mesmo hábito de sua mãe de esconder o rosto quando está envergonhado. Porém, ao contrário dos seus irmãos biológicos, Nassens não herdou habilidades inatas relacionadas às raças do seu pai fada ou de sua mãe gigante. Ou melhor, ele acabou inicialmente não despertando essas habilidades, por conta provavelmente de ter sido criado longe do ambiente do Reino das Fadas e dos seus semelhantes. Portanto, ele ainda não pode mudar de forma, controlar plantas ou ler mentes, como as fadas fazem, e também não pode manipular a terra como o gigante. E como ele foi criado dentro do desfiladeiro do Eco e ensinado por Ordo, Nassens aprendeu muito sobre remédios e ervas, seja identificando eles ou sintetizando para criar misturas originais, sendo essa sua principal área de especialização. E seguindo por este caminho, Nassens acabou apresentando inicialmente uma única habilidade natural, a sua magia Mix Venom. Uma magia de veneno que tem usos ofensivos e medicinais, pois ele pode criar instantaneamente um antídoto para qualquer veneno que ingira. E também graças a essa magia, Nassens pode tornar seu corpo imune a qualquer veneno que já tenha ingerido antes. Além disso, Nassens apresenta uma inclinação para o elemento do ar, pois sua magia frequentemente se manifesta como ar que carrega partículas como neblina. Nassens também provou ser um combatente hábil o suficiente e capaz de manusear com destreza duas adagas, Renbane e Belladonna, onde ele também é capaz de imbuir sua magia de veneno nelas. Porém, foi dentro do Reino das Fadas que Nassens finalmente despertou para suas outras habilidades, pois é bem provável que por estar fora do Reino das Fadas possa ter causado a interrupção do desenvolvimento das habilidades herdadas de Nassens, assim como foi demonstrado que sua condição e saúde estavam cada vez melhores devido à residência no Reino das Fadas. E para a surpresa de todos na família do Rei das Fadas, Nassens também acaba sendo escolhido como novo portador da lança espiritual Shastival, depois que o poder mágico de King é selado por uma maldição, provavelmente por ser o primogênito legítimo de King e Diane. Portanto, Nassens pode ser no futuro o próximo Rei das Fadas. Inclusive, antes de deixar o Reino das Fadas, Nassens ganha de King um colar feito de um pedaço da lança espiritual Shastival, que contém o poder da árvore sagrada e é capaz de se transformar em resposta aos seus desejos. Por fim, Nassens também despertou a habilidade de levitação. E sobre aquela capacidade do Nassens de sentir as propriedades medicinais das plantas e minerais, estava no fim também conectada à sua herança gigante, já que, segundo Cistos, essa é uma habilidade desse clã. Com isso, fica então bem evidente que até então Nassens é o híbrido perfeito. E agora sim, vocês conhecem todos os 8 filhos de King e Diane. E eu já quero muito saber de qual vocês gostaram mais. Comenta aí, pois vamos continuar conversando agora nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Então até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!